Segunda-feira, 30 de janeiro. Lino fica com medo de Ariadna saber que ele é Eliseu e de Açucena estar com o chip das provas de seu crime. Graziella diz a Álvaro que irá embora da cidade amanhã e vai para bem longe. Eduardo diz a Ariadna para não esquecer que pode perder a custódia do filho. Ari pede que ele faça o que quiser, mas hoje mesmo vai embora da casa. Estefânia pede que eles não discutam ali. Estefânia pede a Ariadna que tome cuidado ao brigar com Eduardo pela custódia de Tadeu. Davi convida Daphne e os filhos para irem almoçar juntos. Ela demora de responder, mas aceita. O diretor da empresa de Miami diz a Gael que um cliente latino está fascinado com a campanha dele. Gael fica feliz. João aparece na chamada de Gael de propósito e depois sai. A Ariadna diz a Tadeu que à tarde vão ir para um hotel, onde irão aceitá-los com um cachorro Dino. Ariadna combina de se ver com Álvaro na cafeteria para conversarem com Conrado. Álvaro percebe que Graziella trabalha como prostituta e ela fica com medo, caso ele seja um policial. Mas Álvaro diz a Graziella que sabe que ela pode ajudá-lo, pois Lino Ferreira está noivo de sua mãe e é um mentiroso que pode ser perigoso. E ele contratou os serviços dela. Assustada, Graziella sai dali. Lino diz a Ariadna que a admira por ser uma mãe exemplar e uma jornalista incrível, e tem que continuar investigando esse violador serial. Ariadna diz que claro que sim, e continuará. Lino tenta fazer as pazes com a Ariadna, mas ela diz que não gosta dele, pois ele não agrada e não confia nele. Falso, Lino deseja sorte a Ariadna na investigação. Álvaro vai atrás de Graziella. Graziella diz a Álvaro que conhece esse cachorro do Lino e sabe do que ele é capaz, caso ela abra a boca. Álvaro pergunta se Lino contratou os serviços dela por muito tempo. Graziella pede que ele não diga mais nada e a deixe quieta. Álvaro diz que se ela continuar protegendo Lino, se converterá em cúmplice dele. Graziella chora e vai embora. Gemma vai à loja de Melda para começar a ajudar nos seus trabalhos. Bárbara diz a Lino que dói muito ter brigado com Imelda, pois tinha muitos planos nos seus negócios. Cretino, Lino diz a Bárbara que acha muito bom ela ter se afastado dessa senhora, que não é como ela. Lino ainda aconselha a Bárbara a se afastar dos seus filhos e dos demais, porque ela sofre por problemas alheios. Davi e Daphne almoçam em um restaurante. Ariadna diz a Conrado que prefere trazer Tadeu com ela do que deixá-lo com Eduardo, nesses momentos que quase estão indo embora da casa. Álvaro se junta a Conrado e a Ariadna para conversarem sobre o que podem fazer no julgamento, parar e ganhar a guarda de Tadeu. Eduardo também se encontra com seu advogado para falarem do mesmo assunto. Davi e Daphne falam de suas histórias de vidas, por ambos serem viúvos e terem perdido marido e esposa. Álvaro diz a Ariadna que descobriu que Lino inventou que vendeu o carro dele no dia que assassinaram Olga e fez isso para não dizer que estava com uma prostituta. Ari diz que sabia que esse tipo era um mentiroso e aproveitador. Davi leva Daphne e os filhos até em casa. Gael observa Daphne chegando com o homem e fica incomodado. Daphne vai até Bárbara e reclama por querer conservar a casa e não construir o edifício, pois quer sua parte do dinheiro. Lino pede que ela não arme um escândalo, pois receberá sua parte. Daphne pergunta a eles de onde vão arrumar esse dinheiro da sua parte. Gael pede a Daphne que se acalme, pois Álvaro dará um jeito para resolver tudo isso. Daphne pede que ele não se meta nisso, pois nunca entendeu. Bárbara diz a Daphne que a que veio procurando o que não é dela foi ela. Daphne diz que é tão dela quanto o seu e pergunta se ela quer ler o testamento novamente. Gemma termina o serviço na loja de Imelda. Imelda elogia o trabalho dela e a dá um bom dinheiro. Gael pede a Bárbara que diga a ele a verdade por ter mudado de decisão tão repentinamente. Bárbara diz que não mudou de opinião por Lino, e sim por tudo que aquela casa significa para ela. Anoitece. Ariadna já está de malas prontas para ir embora com Tadeu. Bárbara pergunta para onde ele vai. Ari diz a ela que já alugou seu apartamento e amanhã vem buscar umas caixas no depósito e a cama de Tadeu. Tadeu diz adeus à vovó e diz que sentirá saudades. Bárbara se emociona e diz que também sentirá, mas mesmo assim, dura como sempre, ela diz a Ari que nada disso estaria acontecendo se ela não tivesse se metido com o homem errado, que é Álvaro. Ari diz a Bárbara que é uma pena ela seguir culpando ela e Álvaro de tudo isso, e não Eduardo, que foi o causador de tudo isso, depois de tê-la abandonado com Tadeu. Eles vão embora. Bárbara se sente triste.
Ela diz a Lino que Tadeu roubou seu coração e mesmo tendo problemas com Ari, ela é uma grande mãe. Eduardo reclama com Bárbara por ter deixado Ariadna ir embora. Lino pede que ele se controle um pouco. Eduardo pede que Lino não se meta porque não tem nada no mundo e por isso se meteu com sua mãe. Tadeu e Ari chegam ao apartamento de Álvaro. Ari diz que em uns dias irão para o seu próprio apartamento. Tadeu agradece a Álvaro por deixar sua mãe contente. 3 dias depois, Ariadna diz a Cassandra que irá para o seu apartamento hoje com Tadeu. Ari diz a Cassandra que conseguiu um trabalho em uma revista de finanças. Cassandra diz a Ari que ela vai ir muito bem no julgamento. Ari diz que está preocupada com a Açucena e sente que estão perto de uma revelação. Daphne diz a Bárbara que a casa fica vazia e estranha sem Tadeu e Ariadna, pois mesmo depois de tudo, Ariadna não é uma pessoa. Bárbara pede a Daphne que não fale mais dessa mulher. Depois de dias sem se falar, Ari recebe uma ligação de Açucena. Ariadna apresenta Cassandra a Açucena. Açucena fica feliz por elas se apoiarem. Açucena diz a Ari que não sabe onde Joaquim guardou o celular que deu para ele. E deve ter sido em um lugar muito seguro, mas Eliseu ficou querendo recuperá-lo com urgência. Açucena diz a Ari que acha que Eliseu e Calixto ameaçaram Joaquim, pois descobriram que ela deu o celular para ele. Açucena alertou Joaquim no passado a fazerem algo, pois Eliseu queria fazer mal a eles. Joaquim disse para esperarem o momento ideal para agir diante desse perigo. Joaquim começou a andar com uma arma para defender sua família das ameaças de Eliseu. Eliseu queria acabar com Açucena, mas o plano de Calixto tinha dado errado, pois ele tinha jogado uma bomba na casa dela, mas no momento ela não estava na casa. Açucena diz a Ariadna e Cassandra que as ameaças viraram um inferno e ficaram cada vez pior, e pensava que nunca iriam encontrá-la e nem fariam mal a ela de novo, por isso tinha se mudado várias vezes. Mas ela não percebia que estava sendo perseguida por Calixto e Eliseu. Até que um dia, Calixto a seguiu até o seu apartamento, junto com Eliseu. Os nojentos ameaçaram e perguntaram do seu celular. Açucena disse que não tem um celular e mesmo se tivesse não o daria, porque lá tem provas para ele ir para a cadeia, por ser um maldito violador. Eliseu mandou Calixto amarrar Açucena. Depois, os dois começaram a vasculhar nas coisas dela, de seu apartamento, para ver se encontravam o celular. Furioso por não encontrar o celular, Eliseu jogou ácido sulfúrico no rosto de Açucena, que fez ela ficar com seu rosto deformado e sofrer pelas queimaduras. Ariadna diz a Açucena que fará tudo para ser feita a justiça em nome dela. Daphne encontra Gael perto da empresa de Davi. Gael diz que queria se despedir dela, pois volta para Miami amanhã. Daphne diz a Gael que sente que enquanto não encontrar o culpado pela morte de Nestor, nunca conseguirá esquecer dele e por isso não podem estar juntos. Álvaro diz a Conrado que a amostra de DNA encontrada no corpo de Olga não coincide com nenhum criminoso procurado pela polícia. Gael diz a Daphne que a entende, mas eles não podiam se separar, já que se amam tanto. Daphne diz que infelizmente isso não poderá ser, já que não superou Nestor. Gael diz a Daphne que conhecê-la foi o que fez ele refletir e mudar muitas coisas. Emocionada, Daphne pergunta o que fez ele mudar e que diga, pois já tem que ir dar suas aulas. Gael diz que não quer que ela vá, e emocionados, os dois se beijam, apaixonados. Álvaro diz a Lino que estava revisando como ficou o escritório, já que agora sua mãe não quer demolir aquela casinha, e nem a casa grande. Lino diz a Álvaro que acha que Bárbara já não quer reformar aquela casinha e vai deixá-la do jeito que tá. Álvaro pergunta a Lino se os peritos já analisaram a casinha. Lino mente e diz que sim, e ressalta que foi por causa de um curto-circuito que tudo se incendiou. Álvaro diz que é muito estranho, pois quando reformou o escritório, tudo era novo, de boa qualidade. Bárbara diz a Álvaro que precisa esclarecer uma coisa para ele. Álvaro diz que também quer que Lino esclareça diante dela o que fez no dia do sumiço de Olga e explique por que mentiu para o comandante e não disse que estava se vendo com Graziella, prostituta que ele contrata há muito tempo. Bárbara fica surpresa.